Graça e paz, uma boa noite para os irmãos, as irmãs reunidos neste dia consagrado para a adoração ao Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço bastante o convite. Não sei como é o costume de chamar, né? Se é reverendo, se é pastor. Tranquilo, então tá bom. O reverendo Carlos Eduardo, como ele disse, nós trabalhamos lá na Faculdade de Teologia, já de algum tempo, e temos desenvolvido essa amizade, temos compartilhado, lutas, uma série de coisas que diz respeito à vida cristã, à vida da igreja, e eu sou muito feliz, e digo isso para vocês com bastante segurança. O reverendo Carlos, de fato, é um pastor, porque ele ama esta igreja. E isso a gente percebe, isso a gente sente no dia a dia, quando estamos lá trabalhando na Faculdade de Teologia. Então eu agradeço mais uma vez, muito mesmo, o convite. Está me acompanhando também a minha esposa, a presbítera Adriana, está sentada ali, e a nossa filha Emily. A minha esposa e a minha filha, elas são membros da IPI de Vila Aparecida, lá em São Paulo, no bairro da Freguesia do Ó. Desde 2025 eu estou sem pastorear, estava pastoreando uma congregação lá do meu presbitério, o presbitério Bandeirante. Aí eu costumo brincar que eu, desde 2025, sou um pastor desigrejado, né? Mas é brincadeira. A gente sempre tem ajudado os nossos amigos, os nossos colegas pastores, quando eles também têm tido necessidade. Eu gostaria de convidá-los, nesse momento, para que vocês possam ou abrir as suas Bíblias, ou o aplicativo dos seus aparelhos, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura, vocês apenas irão ouvir, dos versos de 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9. Eu vou ler na versão revista e atualizada, mas se você tiver contra a versão, não há problema nenhum. Vai acompanhando aí, porque algumas palavras, elas são parecidas. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9. Diz assim, o registro do texto sagrado: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Antigamente, eu digo antigamente porque eu já estou entrando na terceira idade, eu tenho 50, então estou conversando lá. Antigamente era comum haver uma preocupação dos pais com relação aos filhos no que diz respeito aos bens. Bem, geralmente os pais então trabalhavam, se esforçavam, lutavam para conseguir então algum imóvel, alguma propriedade, para que fosse deixado como herança para os filhos. E essa preocupação era para que os filhos então, eles não ficassem desamparados. Eu digo antigamente porque os tempos vão mudando, as gerações também, e talvez as gerações mais atuais não tenham, talvez, esse tipo de preocupação. No entanto, apesar desta preocupação ser comum nos pais, deve significar um pouco mais. A vida
ela é mais do que bens, sejam eles materiais ou financeiros. Eu lembro do exemplo de um dos presidentes dos Estados Unidos, já falecido, Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele era um homem cristão, consciente, não só da sua responsabilidade como cidadão, como marido, como pai e também como avô. Mas a preocupação de Jimmy Carter era poder deixar uma herança espiritual para a sua família. E é interessante porque quando aconteceu o falecimento dele, e também aconteceu aí o funeral, isso ficou bastante claro. O neto mais velho de Jimmy Carter foi quem discursou lá no funeral. O pastor dele estava presente. Na verdade, 2 pastores, um havia sido pastor e o outro que era o seu pastor atual, estava presente no funeral, falaram, mas como é comum nos Estados Unidos, há uma parte em que alguém da família vai dizer algumas palavras sobre o ente que partiu. E esse seu neto, então, ali naquele momento, ele pôde testemunhar a importância do avô na sua vida e a continuidade do legado do seu avô na sua vida também. É interessante porque esse texto que nós lemos, que é uma exortação de Moisés ao povo de Israel, aqui no livro de Deuteronômio, foi mais do que preparar o povo para conquistar a terra da promessa. Foi mais do que isso, mas foi, na verdade, com um sentido maior, em como o povo poderia amar e testemunhar a Deus diante de todos aqueles povos que lá se encontravam e eram contrários à sua vontade e à sua palavra. O livro de Deuteronômio, ele é o último livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente costuma chamar, nos estudos de Pentateuco. E ele é o livro que narra, então, os últimos momentos de vida do Moisés. Então, ele pode estar situado lá entre o século XV ou o século XIII antes de Cristo. E ele contém, então, as últimas mensagens de Moisés para o povo hebreu. Por isso, vamos focar em uma revisão da nossa vida, que ela vai depender aí de uma análise sincera e também precisa sobre as orientações seguras que nós precisamos para lidar com os obstáculos que temos que enfrentar na nossa vida. Eu gostaria nesse momento de fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, eu vou perguntando aqui ao longo da mensagem. O que você considera como o legado mais precioso para a sua vida e para a vida da sua família? Não precisa me responder, pense apenas. O que você considera como o legado mais precioso para a sua vida e da sua família? Quando Moisés estava orientando então o povo de Israel, ele pediu atenção para algo que ele considerava de grande responsabilidade, chamando então o povo para aquilo. Ouve Israel. Ele começa assim: ouve Israel, lá no verso 4. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda aí a tua força. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu posso dizer que ela de fato é uma verdade. Nós só valorizamos aquilo que nós amamos. Nós só valorizamos aquilo que nós amamos. O exemplo que eu vou dar é apenas para uma comparação. Veja, por exemplo, os torcedores dos times de futebol.
Eu falo isso não por experiência, porque em casa, né, meu pai, ele nunca deu atenção para time de futebol, para jogo, para partida, e eu acabei dando isso. Então também, se me perguntar que time você torce, eu respondo São Paulo. E que posição que ele está no campeonato? Eu falei, não sei. Qual foi o jogador que foi vendido? Não sei também. Exatamente por isso. Meu pai não teve essa preocupação, até porque ele não tinha também. Mas eu gostaria de usar esta comparação. Os torcedores do time de futebol. O time, ele tem um valor tão grande para eles, que vai além de muitas coisas. Vai além da família, vai além de compromissos, e vai além até da questão financeira. Se ele tem um compromisso de família, no dia que o time dele vai jogar, ele falta no compromisso de família, e vai no estádio ver o jogo. Ele vai no estádio, então, ver a partida. É claro que a gente não precisa chegar a este ponto, né? Não precisamos, então, ser tão fanáticos a ponto de esquecer dos nossos compromissos, das nossas prioridades. Mas o amor que eles têm pelo time é tão grande que aquilo conduz a vida deles. E aí eu passo a fazer outra pergunta. Por quê? Porque na nossa relação com Deus, estamos sempre dando desculpas e justificativas. Eles não dão. Porque o amor deles está concentrado naquilo. O amor deles está voltado exatamente para aquilo. E porque na nossa relação com Deus, nós damos desculpas e justificativas. Não foi Ele que nos criou. Não foi Ele que nos salvou. Não é Ele que nos abençoa. Não é Ele que nos dá forças para vivermos. No Antigo Testamento, a gente percebe algumas coisas interessantes a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, o entendimento sobre coração. Coração não é só aquele órgão que a gente estuda na escola, que é responsável para bombear o sangue para todo o nosso corpo. Mas naquele tempo, naquela época, o entendimento que se tinha era que o coração é o local aonde se tomam as decisões e aonde também se forma a vontade da pessoa. Então, quando Moisés começa as suas palavras dizendo exatamente isso, dizendo então que as palavras devem estar sobre o coração, é dizer que essas palavras devem fazer parte da nossa vida. É dizer que essas palavras é que devem então conduzir aí a nossa vida. E quando Moisés então coloca que esse amor, ele precisa ser de toda a alma, ele precisa ser então de toda a força. Quando ele fala alma aqui, alma deve se entender naquilo que confere que nós estamos vivos. A alma é aquilo que nós somos, é a nossa pessoa, é o nosso ser. É realmente por estarmos vivos nesse mundo e realizando aí as coisas. Por isso que antigamente se usava uma frase bastante curiosa. Quando você ia falar de uma pessoa boa, uma pessoa que era correta, aquele sujeito tem uma boa alma. Ou aquele sujeito é uma boa alma. Mas o contrário também. Quando aquela outra pessoa, a vida dela era marcada por ódio, por raiva, por amargura, por tantas frustrações. Quem se relacionava com ela, as pessoas então costumavam a dizer, ele é daquele jeito, porque ele não deve ter alma. E quando então Moisés coloca isso, toda a nossa alma, é tudo aquilo que nós somos. Por isso que no Salmo 150 está, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Respirar ou fôlego é a mesma palavra para a alma. Você está vivo. Você está vivo. E ao estar vivo, use a sua alma, coloque a sua alma para amar a Deus. E quando ele fala de força, é força mesmo, é esforço.
É quando nós precisamos fazer alguma coisa manual e aplicar ali um esforço. Aplicar ali então uma força, ou como no exercício físico que nós fazemos. Agora eu passo a perguntar outra coisa para vocês. Já que nós pudemos entender um pouco qual é o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, para as nossas gerações, esse legado que queremos deixar, ele deve permanecer no nosso coração. Moisés então ele continua aí a sua instrução, estas palavras as inculcarás. A orientação de Moisés, ela tem como objetivo levar o povo para uma direção, ali para um sentido. Elas deveriam ser a fonte então da nossa vida. E quando se fala de fonte da nossa vida, eu lembro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, que está assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele procede as fontes da vida. E vivendo num mundo de rápidas mudanças, sejam essas mudanças boas, sejam essas mudanças prejudiciais, nós precisamos de uma direção segura para enfrentarmos tudo isso. Vamos imaginar a seguinte situação, que era o que estava acontecendo com o povo. Aqui o povo não tinha entrado ainda na terra prometida. O povo estava um pouco antes, lá na planície de Moabe, e avistava então, lá um pouco mais distante, a terra. Mas eles não tinham entrado. E eu fico imaginando o que se passou na cabeça do povo, enquanto eles estavam aguardando para entrar na terra. Ficamos 40 anos andando no deserto, passamos diversas experiências, e agora chega o momento de entrarmos na terra, ficarmos na terra e fazer dela a nossa habitação. Mas o que é que tem lá? O que é que nós vamos encontrar? O que é que nos espera nessa terra? E eu fico imaginando que aquilo angustiava, que aquilo trazia desconforto, aquilo trazia uma certa desesperança para o povo. Mas precisamos dessa fonte segura para seguir. Isso me faz lembrar de uma outra questão, dessas mudanças rápidas que acontecem. Nós vivemos num mundo de uma tecnologia avançada, né? De certo modo. E a tecnologia também, de certo modo, ela foi feita, ela foi criada para facilitar a nossa vida. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que o dia com 24 horas é suficiente para vocês resolverem as suas questões? Os seus problemas? Não passa na nossa cabeça, na nossa mente, não, 24 horas é pouco, tomara que tenha 48. E aí eu penso numa outra coisa, fico imaginando uma outra coisa. Temos tanta facilidade a partir da tecnologia. E por que que nós temos tão pouco tempo para lidarmos com a vida? Porque, como o pastor aqui mencionou, a proposta foi lançada em janeiro, já estamos agora no meio do ano. Por que falta tão pouco tempo? E aí me faz lembrar uma outra frase que eu ouvi uma certa vez de um psicólogo, e eu achei muito interessante. Para a gente resolver as nossas questões da vida com o tempo que nós temos, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade desse tempo. Tem muita gente que tem horas sobrando. Eu queria saber como é que ele conseguiu. Mas tem gente que tem horas sobrando. Mas o tempo que ele tem não tem qualidade. Não tem qualidade para estar consigo mesmo. Não tem qualidade para estar com a sua família. Não tem qualidade para ter tempo com Deus. Não tem qualidade para viver. Por isso que Moisés aqui, nos versos de 6 a 7, ele dá então algumas orientações práticas para resolvermos isso. Quando ele diz lá, inculcarás,
e falarás. Aí segue, assentado, em casa, ao se deitar, ao se levantar. Ou seja, aqueles momentos em que a família está reunida, sem distrações, sem interferências. É nesses momentos, é nesses instantes, são nessas horas que nós precisamos transmitir o legado que Deus nos dá para os nossos filhos e para a nossa família. E o interessante também disso, quando Moisés dá essa orientação do povo, ele não fala que é uma tarefa, uma responsabilidade de terceiros. Não. Essa tarefa e essa responsabilidade é nossa, como pais. Essa tarefa e essa responsabilidade é nossa. Ou seja, ela não é do pastor, ela não é dos presbíteros, ela não é dos diáconos, das diaconisas, ela não é dos professores da IBD, mas exclusivamente nossa responsabilidade. E é curioso, né, quando você vai ver o significado, essa palavra até um pouco difícil às vezes de pronunciar, inculcar, ela significa fixar na mente. Fixar na mente algo de grande importância. Quando você tiver esse tempo, quando você tiver esse momento, seja sentado na sua casa, seja caminhando pela rua com seus filhos, com seus netos, aproveite essas oportunidades para falar, para inculcar. E por fim, como podemos nos orientar com este legado diante de um mundo de grandes transformações? Moisés, aqui no final dessa porção do texto, ele traz ainda alguns ensinamentos importantes. Ele diz lá: amarre-as como um sinal em tua mão, ou que elas sejam como um frontal entre os seus olhos. O curioso é que os judeus, eles interpretaram então esse texto de forma muito literal. Quando o judeu, quando ele é mais ortodoxo, um pouco mais conservador, ele então vai para a sinagoga para o momento de oração e ele passa uma faixa, uma fita de couro no braço e no antebraço. E ele coloca aqui no alto da cabeça, da testa, uma caixinha, que ela é presa por aí uma fita, e essa caixinha possui dentro dela exatamente esse texto que foi lido. Mas a intenção de Deus, quando trouxe essa palavra para o povo, através aí de Moisés, não era essa a sua intenção. Não era com esse sentido, então, que Deus gostaria que o povo interpretasse. Mas, justamente, a intenção de Deus era que a sua palavra pudesse dirigir a vida da pessoa, ou a vida daquelas pessoas, para que elas não tivessem dúvidas com relação aos seus propósitos. Quando fala mão, podemos aqui entender aquilo que é prático da vida. A gente não usa às vezes essa expressão, olha, precisamos fazer alguma coisa que está à mão, ou seja, que está ali, que está ao nosso alcance, que é a oportunidade então que nós precisamos fazer. E quando se fala do frontal dos olhos, é aquilo que precisamos para ter uma visão correta sobre como também precisamos nos orientar. E quando ele também coloca escrever nos umbrais e nas portas das casas, é destacar a importância desta orientação, é destacar a importância deste legado no nosso lar. Isso faz lembrar do quê? De Êxodo, capítulo 12, quando Deus então dá as orientações e instruções para o povo para celebrar a Páscoa. Então ele fala uma série de coisas. A celebração da Páscoa ali era uma refeição, era um jantar. Fala, então você vai pegar aí um carneiro,
ou um cabrito, e vai imolá-lo. Só que o sangue dele, você vai passar no umbral das portas, para que quando vier a última praga, a sua casa não seja atingida, ou seja, os seus filhos não sejam aí atingidos. Ou seja, quando Moisés aqui coloca isso, como escrever nos umbrais e nas portas das casas, é dizer que a nossa casa, ela existe, porque ela serve ao Senhor. Que a nossa casa, ela está marcada, porque ela é protegida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Quando a nossa casa, então, estiver com esta marca, ali está a palavra de Deus. Ali está o legado e a orientação de Deus para a nossa vida. Nós precisamos decidir qual legado nós queremos e qual legado nós consideramos precioso para nós e para a nossa família. Será que são os bens materiais? Eles são importantes. Mas será que são só eles? Será que é a nossa carreira? Será que é a nossa formação? Ou será que é amar a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos? Se de fato o amamos, o que é que nos impede de manifestar esse amor na nossa vida? Qual legado nós queremos deixar para os nossos filhos? Essa pergunta eu deixo para você pensar. Eu deixo para você refletir durante esses dias. E também não deixe de colocar diante de Deus em oração isso tudo. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E mais uma vez agradeço essa oportunidade, estar hoje aqui, nesse momento de culto, compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Amém. Gostaria de chamar a esposa, a filha, vem aqui. Ministério de Louvor, se puder ir se ajeitando. Nós queremos agradecer a presença desta família. E aí, comumente, os homens acabam chupando o dedo, porque a gente prefere entregar um mimo, ainda que singela, para a esposa do pastor. Então eu quero convidar a irmã Elaine, vem aqui à frente. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor. Que o Senhor possa continuar a fortalecer a vida, o ministério. Ela milita lá na igreja, é uma irmã presbítera, trabalha lá no conselho. E a jornada é sempre. E que o Senhor possa continuar fortalecendo, dando paciência, dando amor, dando justamente isso que acabamos de ser ministrados essa noite, né? Inculcar a palavra do Senhor em nossas mentes e corações. Deus seja louvado pela vida de vocês, em nome de Jesus. Reverendo, obrigado. Minha irmã, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos, queridos, louvar o Senhor, último cântico da noite.